Lá no passado, eu quero te perguntar se você tivesse tomado uma decisão diferente entre um curso, uma cidade para morar, um relacionamento, não importa. Como estaria a sua vida hoje? Eu encontrei uma amiga essa semana, fazia tempo que eu não a via e a filha dela estava junto, a filha dela está adolescente. Nós começamos a conversar e ela falou assim: nossa, Tati, olha só, eu vou fazer a minha faculdade, eu estou escolhendo o meu curso. A filha dela falou, né? Eu falei, que legal, eu falei, que bacana, como você cresceu, né? E que curso você vai escolher? O que você quer, né, fazer? E eu lembro que ela gostava bastante de exatas, ela era muito metódica, ela era muito boa. Bom, eu quero fazer ou medicina e se não der certo, olha a frase que ela falou, e se não der certo, engenharia. Grava essa história que eu já vou continuar. Ontem, estava conversando com uma amiga e ela largou o emprego para cuidar dos 2 filhos. Ela falou assim, nossa, estava estressante no emprego, eu estava precisando dar mais atenção para meus filhos, ela tem um filho especial e esse momento foi muito importante para mim, mas agora eu preciso de uma renda. Primeiro que, é claro, com 2 filhos é realmente desafiador em termos financeiros e eu também preciso ter um tempo para mim. Eu estou focando muito nos meus filhos e não estou me cuidando, eu estou sentindo isso, ela falou. E eu recebi uma proposta, ela falou, uma proposta de uma amiga que está precisando de uma pessoa que cuide, ela falou que estava sobrecarregada e queria alguém para poder ajudar. E ela quer me contratar. Ela perguntou, o que você acha? Mas, ao mesmo tempo que ela me perguntou isso, ela falou, mas eu não queria voltar para aquele estresse todo, para aquela correria toda. Vamos falar agora sobre decisões. Eu coloquei para você 2 momentos que foi incrível como coincidiu. E de repente, olha como é interessante essa bifurcação que a vida ela faz. Eu passei por isso também. Na minha história, eu estava fazendo biologia, eu queria fazer engenharia genética e daí eu estava naquela fase de trabalhar, o meu pai me chamou para trabalhar na empresa dele, que é de comércio exterior, que não tem nada a ver com biologia. Eu falei, ok, então vamos trabalhar. Eu comecei a trabalhar e é claro, biologia não tem nada a ver com comércio exterior. Eu mudei de faculdade e passei para fazer administração e me formei em administração. Ok, são 3 histórias, certo? O que tem a ver com você? Primeiro, esses momentos específicos onde nós temos que tomar decisões. E essas decisões normalmente elas têm um impacto a médio e longo prazo em nossas vidas, esse tipo de decisão, certo? E é por isso que nós temos que ter bastante rigor com relação a essas decisões. Vamos voltar para as histórias agora. Essa história da minha amiga com a filha, eu virei para a filha dela e para minha amiga e eu falei assim, olha, para tudo. Primeiro, qual é o seu sonho? É medicina? Então, faça acontecer. Ela virou para mim e falou assim, não, eu quero fazer medicina e se não der certo eu vou fazer engenharia. Eu falei, para tudo. É aí que começa depressão, começa ansiedade, começa nervosismo. Por quê? Porque você começa a ir para um caminho que você não tomou a decisão, não foi a sua primeira decisão. Olha só, por que as pessoas estão tristes, por que as pessoas estão
sem saúde, depressivas, ansiosas, é o mal do século atualmente. Atualmente você conversa com as pessoas estão infelizes, enfim, isso aí todo mundo sabe, né? Por quê? Porque elas não seguem aquilo que elas amam, aquilo que elas realmente querem. Se ela falou para ela, se a verdade dela é fazer medicina, ela, para se satisfazer, ela precisa fazer o máximo dela. Fazer o máximo dela para poder passar em medicina. Eu virei para ela e falei, você não é capaz? Você sabe que tanto engenharia quanto medicina são faculdades difíceis. Você precisa se empenhar de verdade, você precisa estudar. Você está disposta para bancar o seu sonho? Ela falou sim. Eu falei, então tira essa frase. Ah, se não der certo a medicina, eu faço engenharia. Tira essa frase e faça dar certo a medicina. Quando nós estamos, e é muito fácil, nós tendemos, pela neurociência, nós tendemos a ir pelo lado mais fácil. Como a minha história, meu pai me convidou para trabalhar, eu estava trabalhando em comércio exterior, eu larguei a faculdade que eu queria e fui para outra. Lógico, eu amei a administração, realmente foi uma decisão muito interessante, muito boa para mim. Mas, percebe como eu larguei minha primeira opção? E normalmente, quando nós fazemos isso, nós tendemos a ser incompletos. Essa que é a verdade. Incompletos. Essa minha amiga que largou o emprego para cuidar dos 2 filhos, ela quer retomar. Agora, eu estava conversando com ela exatamente sobre isso. Eu falei, olha, se você já pontuou que você vai entrar no mercado de trabalho e você vai voltar com aquelas mesmas dores que você tinha antes, e foram essas dores que te fizeram sair, eu te pergunto, por que você vai voltar? E ela me respondeu, mas eu já sei aonde vai doer. E eu vou ter o salário garantido no final do mês. Foi isso que ela respondeu. Resumindo, indo pelo caminho mais fácil, como a maior parte das pessoas faz. Nós vamos pelo caminho mais fácil. Mas aí, o meu intuito hoje é, primeiro, fazer uma provocação e, segundo, nós falarmos sobre como tomar melhores decisões. E uma das formas de tomarmos melhores decisões é justamente fazer isso que nós estamos fazendo agora, parando e analisando daqui para frente. Se eu tomar essa decisão, como a minha amiga, se eu entrar no mercado de trabalho com as condições que eu já conheço, o que vai acontecer? Ela já sabe, pelo menos tem uma boa ideia, certo? Ela tem uma boa ideia. Mas e se acontecer? Se ela fizer uma outra opção, por exemplo, optar por empreender ou fazer algo diferente enquanto os meninos estão na escola, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai suar a camisa, porque ela vai começar do zero. Só que ela vai ter o quê? Ela vai ter liberdade. Ela vai usar todo o potencial dela, pelo menos ela deveria usar todo o potencial dela para poder fazer dar certo naquele período que ela está livre. Daí você fala, Tati, ok, só que nós sabemos que isso é complexo, que isso vai fazer com que, vai balançar as estruturas da família, digamos assim, certo? Sim, vai balançar. E é por isso, na verdade não existe certo e errado, mas é uma provocação. Qual o caminho que nós devemos tomar? Qual o caminho que nós devemos tomar? E a resposta, ela está no que você suporta. Até onde
é o seu limite, até onde é a sua força. E uma coisa importante, quanto mais longe você conseguir ir, mais longe e maior é o resultado. Como assim? Ela sabe até onde ela vai. Por exemplo, aquela adolescente que vai escolher entre medicina e engenharia. Ela sabe quais os caminhos e até onde ela vai chegar. Se ela optar por medicina e optar por engenharia. O que de fato ela quer? Essa minha amiga, ela sabe se ela voltar para o mercado de trabalho ou se ela empreender. E o que de fato ela aguenta? E na vida é sobre isso. É sobre você pegar e falar assim, não, eu suporto isso. Eu aguento. E quanto mais forte você for, mais longe você vai. Melhores e maiores resultados você terá. Isso é fato. Isso é fato. Não adianta você pegar e chegar e falar assim, eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou pelo caminho que eu já conheço, certo? Isso é tendencioso, nós tendemos a ir por esse caminho que realmente ele não dá muito medo, nós já sabemos o que vamos enfrentar. Se você escolhe, quando nós estamos fazendo trilha, né? Você já fez trilha? Quando nós estamos fazendo trilha, qual o caminho que você vai na trilha? Ah, eu vou aquele caminho que está mais aberto, porque as pessoas já passaram por lá. É muito mais fácil. Só que quem gosta de trilha sabe que aonde vai levar? Quais são os melhores caminhos? São justamente aqueles caminhos que normalmente as pessoas não vão. Por quê? Porque normalmente elas oferecem uma exuberância maior. A natureza ela é assim. Quanto mais desafiador, melhor a vista, melhor o cheiro, melhor os ares. Nós temos melhores resultados. E isso faz todo sentido, não só para o lado pessoal, como também pelo lado profissional, como também para os nossos relacionamentos. O que eu quero deixar de mensagem é: aprenda a cuidar de você para que você seja forte o suficiente para suportar o caminho que você precisa suportar, precisa trilhar para poder chegar naquele resultado que você quer. É desafiador, você vai desistir e vamos combinar. Eu ouvi uma mensagem ontem que falava assim: quantas pessoas abrem a sua lojinha, abrem a sua empresa por dia? Estatisticamente, mais de 1.000 empresas são abertas no Brasil por dia. Estatisticamente. Só que também, estatisticamente, nós sabemos que nem metade das empresas dura um ano. Elas morrem no primeiro ano de vida. Isso também é estatística, certo? Então, por que raios uma pessoa vai tentar a sorte, porque isso é sorte, em abrir seu próprio negócio? Por que as pessoas vão pegar e entrar na faculdade? Caramba, eu tenho que estudar, eu não sei se eu vou passar, e se eu passar, eu vou ter que me estrepar estudando 4, 5, 6 anos, e eu não sei se eu vou ter emprego, e se eu tiver emprego eu vou ter que ralar para poder ter um salário decente, e eu não sei se eu vou ter um salário decente. Por que raios as pessoas estudam e vão e fazem o curso e se formam e procuram emprego, passam na entrevista de emprego que não sabem nem se vão passar? Por quê? Por que as pessoas se arriscam tanto? Você já pensou? Já parou para analisar o quanto você arrisca? Qual é a mensagem que eu quero passar? Nós arriscamos todos os dias. E quando nós falamos sobre tomada de decisões, é sobre isso.
Quando você toma uma decisão, você automaticamente está deixando alguma coisa para trás, de lado. Você está... Não tem como. Não tem como. Se você decidiu sentar aqui para poder falar, se eu decidir, eu estou deixando qualquer coisa ali de trás. Porque eu estou me focando, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão e a decisão é sobre isso. Exige maturidade. E essa clareza que nós precisamos compreender para poder tomar melhores decisões. Se você perguntar, Tati, o que você recomenda para que eu tome melhores decisões? Primeiro, tenha clareza do impacto que essa decisão vai ter na sua vida. Tenha clareza do que você está abrindo mão. Porque depois, lá na frente, você não vai falar, eu decidi ser mãe. Eu decidi ser mãe. Do que eu estou abrindo mão? Eu estou abrindo mão de um monte de coisas. Não vamos romantizar a maternidade. A maternidade, você abre mão de um monte de coisas. O meu tempo hoje, ele é dividido com o do meu filho e com o do meu marido. Eu abri mão quando eu me casei, percebe? Do meu tempo. Aí você fala assim, você não sabia disso, Tati? Sim, eu sabia. Você não decidiu isso? Sim, eu decidi. Sim, eu quis. Sim, eu banco isso. E eu escolho de novo fazer essa mesma decisão. E é sobre isso quando nós fazemos decisões, tomamos decisões. Você precisa, eu recomendo fortemente que você pegue um papel, uma caneta, uma planilha, se você for mais o tecnológico, pegue um computador e coloque lá. Análise de risco. Quando você fala assim, quando você coloca lá, olha lá, no chat GPT, tome melhores decisões. O que ele fala? O que ele fala? Analisa. Coloca lá os fatos claros para você. E normalmente nós sabemos o impacto. É lógico que você fala assim, Tati, a gente não sabe tudo o que vai acontecer com aquela decisão. De fato, a gente não sabe tudo aquilo que nós vamos enfrentar. Mas, mais da metade do que nós vamos enfrentar, nós sabemos. E tem como você se preparar. E é por isso que você precisa sentar para analisar. Para quê? Para que você se prepare. Se eu falei que eu vou mudar de cidade e eu vou mudar de emprego, mudar de cidade, eu preciso me preparar. E por isso que você precisa sentar e analisar. Consulta outra estratégia, consulta pessoas que já tomaram essas decisões. E aí, como é que foi depois que você tomou essa decisão? Quais foram os impactos? Porque provavelmente você vai passar por situações similares que aquela pessoa. Essa é uma estratégia para você utilizar. Conversar, fazer o que nós chamamos de brainstorm, né? É você sentar e conversar, bater papo com as pessoas. Se você quer, por exemplo, ser pai, ser mãe, converse com as pessoas que são pais e mães. E aí, como é que é ser pai? E aí, como é que é comprar uma casa nova? Eu tô saindo de casa agora, como é que é comprar uma casa nova? Como é que é morar no exterior? Eu estou mudando agora, e aí? E quanto mais você se comunicar, mais informações você vai ter. E quanto mais informações você tiver, melhores decisões você irá tomar. Pelo menos a tendência é essa, se você parar e analisar todas essas informações, é claro. Porque a informação, ela não acontece por si só. Ela não toma decisões, você precisa sentar e analisar. Então pode acontecer aquilo. O que eu vou fazer para me blindar? Eu vou treinar, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar aquilo outro. E é assim que você toma melhores decisões. Tendo clareza dos impactos, tendo clareza do que você está abrindo mão, tendo clareza do que você vai enfrentar, conversando com as pessoas, planejando. Quando você senta para colocar, você fala assim, nossa, existe aquela técnica da matriz SWOT, de forças, fraquezas, que você coloca no papel. Olha, o que eu vou enfrentar? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas para saber se eu estou pronta
para enfrentar? Quais são as oportunidades que essa decisão vai me dar? E quais são as ameaças? Assim, você abre o cenário e você fala, ah, agora eu entendi o que eu vou enfrentar. Você vai fazer uma trilha. Vamos de novo para a trilha. Eu tô com vontade de fazer trilha. Vamos fazer uma trilha. O que você vai enfrentar? Certamente, eu vou primeiro, antes de adentrar a qualquer lugar que eu nunca entrei, eu vou primeiro perguntar para alguém que já entrou. E aí? Tem comida lá? O que eu preciso levar? Tem latinha de lixo? Como é que fala? Lixeira no caminho? O que eu preciso levar? Protetor? Preciso levar repelente? O que é? Tem água lá no final do caminho? Então você começa a bater papo, colher informações para tomar melhores decisões. E é sobre isso, esses momentos de bifurcação, como eu chamo, esses momentos de bifurcação da vida, eles são, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado com esses momentos, porque a partir do momento que você toma uma decisão, é como se você tivesse dado uma sentença. É por isso que é bem delicado. É como se você tivesse me dado uma sentença. Eu vou mudar de emprego. Pá, você bateu um martelo, você bateu uma sentença. E a pergunta que não quer calar, você vai bancar essa decisão? Você entende tudo aquilo que aquela decisão está trazendo para você? É importante essa clareza. E quanto mais clareza você tiver com relação a tudo isso, os impactos e essas análises todas, aí você leva uma vida mais leve. Você vai tomando decisões de forma fluida, de forma mais racional. Não é aquela emergência. Nossa, aconteceu uma emergência, nós temos que apagar um fogo. Você não consegue nem pensar. Você precisa agir. Pá! Quando você toma uma decisão assim, nós tendemos a tomar decisões ruins, de baixa qualidade. E tudo isso que eu estou falando sobre tomar decisões, o que vai acarretar? Você precisa, para você se gerenciar todos os dias, nós precisamos tomar melhores decisões para nos autogerenciar. E são decisões simples que nós tomamos todos os dias. São decisões simples. E o interessante é que nós sempre focamos nessas decisões grandonas, decisões maiores, né? Nossa, mas essas decisões elas têm maiores impactos. Mas existe até um estudo que fala sobre o impacto das decisões pequenas. O que são essas decisões pequenas? São as decisões de, eu vou na feira e eu vou deixar frutas abastecidas aqui em casa, para quê? Para que eu vá a todas as tardes e come uma fruta, ao invés de comer alguma coisa que não é saudável. Olha, uma decisão pequenininha, aparentemente ínfima. Você fala assim, deixa pra lá. Uma decisão de ir pra academia. Você fala, não, mas isso aí, amanhã eu vou, depois eu começo. São decisões pequenas que você vai trocando. Eu vou subir de escada ao invés de ir pro elevador. Eu vou caminhar um pouco ao invés de pegar o carro ou o ônibus ou o metrô. Então, essas decisões pequenas do dia a dia, elas também têm um impacto enorme em nossas vidas. Enorme. Talvez sejam essas as decisões que você precise se focar ainda mais. Ainda mais, eu diria que ainda mais. E é por isso que eu falo sobre rotina. Para você conseguir se focar nessas decisões pequenas, eu super recomendo, é o que eu trago aqui, é o método Copar, é o que eu trago aqui. Senta,
todos os dias pela manhã ou todos os dias antes de dormir e fale para você mesmo: tudo que eu fiz hoje, como é que foi? Quais foram as minhas decisões? Eu deixei de fazer alguma coisa por medo? Eu me desafiei? E assim você vai se conhecendo, se gerenciando e automaticamente tomando melhores decisões. E quando você faz isso, nossa, o seu mundo vai começando a avançar. Cada vez mais, devagarzinho, um passo depois do outro. Só pelo simples fato de você pegar, parar, sentar e conversar com você. E aí, quais são as decisões de hoje? Faça isso. Inclusive, em termos de decisões, existe outro estudo onde falam que eles pegaram os juízes de tribunal e os juízes que tiveram as decisões no final da tarde, eles deram mais negativas do que os juízes que tomaram decisões na parte da manhã. Por quê? Porque na parte da manhã nós tendemos a estar com mais energia, a estar mais propenso a colaborar, ajudar, ativos, a maior parte das pessoas. Então, tome a maior parte das suas decisões pela manhã, principalmente as decisões principais do seu dia, pela manhã. E quando você faz isso, você deixa, eles falam inclusive que nós tendemos a atrair mais no final da tarde. Por quê? Porque de manhã nós temos mais energia, então aqui a gente não fica negociando com a gente, ah não, isso é certo, isso é errado. Não, nós tendemos a fazer o que é mais certo no período da manhã. São inúmeros estudos sobre a decisão e tudo isso para quê? Tudo isso por quê? Para que a gente gerencie melhor a nossa vida, para que a gente conduza melhor as nossas vidas e nos realize. É sobre isso. Por isso é extremamente importante, é estrutural você sentar e falar com você. E aí, quais são as decisões que eu tenho a curto, médio e longo prazo? Faça isso. Eu te proponho esse exercício agora. Faça isso. Coloque no papel, numa planilha. Quais são as decisões que eu preciso tomar a curto, médio e longo prazo? Se você quiser ir um pouquinho mais fundo, coloca lá departamento pessoal, departamento financeiro, departamento de carreira. E você vai afunilando, você vai se focando em cada caixinha da sua vida. Com relação ao meu corpo, quais são as decisões que eu preciso tomar? Com relação às minhas finanças, quais são as decisões que eu preciso tomar? E quando você faz isso, quando você direciona, você faz essas perguntas diretas, você vai se surpreender, porque você tem respostas precisas. Experimenta. Eu faço esse desafio para você, eu proponho esse desafio para você. Experimenta fazer esse exercício. Coloca lá as caixinhas da sua vida, aquelas que você acredita ser mais relevante, e coloca lá. E se pergunte, quais são as decisões para isso que eu preciso tomar para que melhore, para que eu chegue, atinja aquele resultado. Responda isso e assim você vai fortalecendo esse músculo da decisão.